A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Antes das primeiras páginas, hoje, tem um noticiário que chega cedo e que está em alguns sites, mas não está nas primeiras páginas dos jornais. Morre jovem que ficou 50 dias em coma por beber gin com metanol, isso está nos jornais, mas vem a propósito de dizer que eu acho que essas investigações ainda estão lentas. Quer dizer, tem que se chegar aos assassinos que usaram metanol por querer ou sem querer, é crime do mesmo jeito, e que mataram ou aleijaram diversas pessoas. Eu quero aproveitar para dizer outra coisa. Uma cobertura muito tíbia, covarde até da imprensa, da questão do INSS. É de uma gravidade o que aconteceu com os pensionistas, etc., os velhinhos, né, que recebem pensões mínimas do INSS, pensões, aposentadorias, e isso foi um roubo de nível mundial, tal tamanho, tal número de pessoas afetadas. E uma brutalidade, porque atingiu uma faixa desvalida da população, por sua idade, né? Por sua idade, por diminutos salários, por diminutos pensões e aposentadorias que receberam, de uma crueldade imensa, imensa. E ainda a CPI já prendeu algumas pessoas, etc., etc., mas sempre fica parecendo que existe algo, alguém ou algumas pessoas mais fortes que usufruíram desse dinheiro durante anos. E eu não vejo a imprensa exigir, não vejo nem cobertura da imprensa da CPMI, do INSS. É uma coisa que não pode ser abandonada. Estou girando aqui a página da CNN, né? Tem na CNN, nos 5 principais assuntos que ela coloca aqui, tem além da derrota do Palmeiras, onde você sabia que o Palmeiras perdeu por 3-0 para a LDU em Quito? Perdeu. Quer ver? Tem uma coisa aqui que era uma ação contra o PCC. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil realizaram, na manhã desta sexta-feira, uma operação que mira, deixa eu ver, uma operação, deixei escapar aqui, uma operação, deixa eu ver, como fez operação que mira planos do PCC, olha a gravidade, para atacar autoridades em São Paulo. Um dos alvos seria o promotor de justiça Lincoln Gakira, visado há anos pela facção. De acordo com o órgão, são cumpridos 25 mandatos de busca e apreensão contra o grupo. As investigações mostram a existência de uma célula do crime organizado, estruturada e altamente disciplinada. O setor seria responsável por realizar levantamentos detalhados
da rotina de autoridades públicas e de familiares de possíveis vítimas. E vai por aí adiante. Lembrando também que tem muita gente presa, mas ainda não estão esclarecidas as razões que determinaram o atentado e a consequente morte do ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo na Praia Grande. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, tem um monte de executores, pessoas que cederam casas, enfim, para um atentado realizado de maneira extremamente planejada e que levou à morte o ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo. Enquanto isso, tem uma reação contra o plano apresentado pelo ministro Lewandowski, o plano contra o crime organizado. A principal queixa é que deputados, que a sociedade não foi consultada. Acho que é um erro político, as pessoas deviam ter sido consultadas. O próprio Lewandowski já disse que haverá modificações e tal, mas talvez a pressa que isso demande. Estamos nos aproximando das eleições e segurança pública é o grande tema dessa eleição. Então, o Lula se esforça, tem dois esforços, né? A segurança pública, que o PT sempre relegou a segundo lugar, e também os evangélicos, a aproximação com os evangélicos, que é o esforço do Lula, né? Todo dia orou junto com bispos e tal. Ele tem trazido para junto de si lideranças importantes. Agora, é a tentativa, né? Porque se imagina que a eleição pode ser parelha, não se sabe quem será o candidato mais à direita, mas se imagina uma eleição muito parelha, cabeça a cabeça, e aí qualquer setor da sociedade que possa apoiar esse ou outro candidato é importante. Vamos para as manchetes. Folha de São Paulo. Caixa planeja fundo com imóveis para ajudar no socorro aos Correios. Quer dizer, os Correios, por razões, a gente imagina, má gestão, etc., etc., houve perda de mercados, mas não houve providências que amenizassem essa perda de mercado, por razões, então, de competência administrativa e outras cocitas más, lembra? Lava Jato começou ali. Os Correios estão estrepados com uma dívida de bilhões, 20 bilhões, uma razia. E ainda tentam salvar os Correios. Tentam salvar para quê? Né? Sem uma reforma total. E aí você deixa um órgão desses na mão do poder público, o que acontece é isso, prejuízo, 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 fora outras coisas que vão acontecendo com uma entidade, com uma empresa que já foi, vou espirrar, que já foi uma das joias da coroa do Estado brasileiro. Agora, realmente é uma porcaria. Solução para os Correios, não é só minha, né? Uma grande parte da sociedade, dos políticos, privatização. Tem que privatizar os Correios. Tem que privatizar os Correios. Agora vão inventar um fundo, vão pegar todos os imóveis, vários imóveis do Correio, que somam a 5,5 bilhões, criaram um fundo de aluguéis. Nem sei se esse dinheiro vai dar, nem sei como é feito esse cálculo, para tapar o buraco dos Correios. Quer dizer, no fundo, nós é que vamos pagar. Esse dinheiro devia ser canalizado para obras, segurança pública, né? Saneamento básico, atendimento à saúde, educação. Não, vai para o buraco dos Correios. Chega, né, gente? Chega. Tem que privatizar. Privatiza,
funciona melhor. Uma das privatizações que eu uso como demonstração de que as coisas foram bem é a telefonia. A telefonia. As pessoas mais velhas lembrarão que a gente não tinha telefones, faltavam linhas. Tinha gente que vivia de aluguel de telefone e tal. Privatizou, resolveu o problema. Dizia não, tem uma frase que o PT usa, especialmente as esquerdas, é empresa estratégica, tudo é empresa estratégica. Daqui a pouco vão achar banheiro público empresa estratégica também, para não privatizar. Bota esse carimbo empresa estratégica, a pessoa pensa, não, é importante. Comunicações eram empresas estratégicas. Não pode. Aviação, quando foram privatizar a VASP, não pode, enfim. Tem uma coisa em São Paulo, tá aqui, essa foto aqui da Folha, gravíssima, anote porque isso do jeito que vai muito mal. Crise hídrica leva o interior de São Paulo a decretar emergência. Represa de Marimbondo, em Guaraci, estado de São Paulo, atualmente com 29% da capacidade diante da estiagem prolongada. Cidades paulistas buscam fontes alternativas para captação de água. Olha a mancha, né, da secura dessa represa de Marimbondo. Tem essa história, crise também, outra história dessas perigosas. Crise dos chips pode parar fábricas da Europa, afirmam Volks e Volvo. Podem parar as brasileiras também, né? Chips são necessários para fabricação de automóveis, enfim, você computacionar, olha que palavra bonita, os automóveis, e se você não tiver, você não consegue colocar na rua, não consegue fabricar esses automóveis totalmente. Então, está havendo isso no mundo, né? Faz parte da briguinha Estados Unidos-China, e aí as coisas estão engrossando. Bom, outra história importante, outro fato importante é que no domingo nós devemos ter um encontro, esperado encontro, na Malásia, entre Lula e o presidente norte-americano Donald Trump. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acho que é um encontro inicial entre os dois. Não imagine que eles vão sair com a questão resolvida, que o Lula vai falar palavras bonitas de que, enfim, pintou uma usina química. Não é bem assim, né? Tem interesses gigantescos em jogo, inclusive tem prejuízos dos Estados Unidos. Por exemplo, ontem eu citei carne e café, que aumentaram de preço para o consumidor americano, eles estão reclamando. Tem lobbies americanos reclamando que estão tendo prejuízos com as dificuldades de importar do Brasil. Enfim, tem uma... E essa história de que o Brasil não teve prejuízo, que é mentira, está tendo um tremendo prejuízo. Então é uma coisa para iniciar uma conversa. Ela vai se fechar, vai terminar com a discussão entre os técnicos, né? E aí acontecem coisas estranhas. Por exemplo, lá na Malásia, o Lula faz um discurso e dá dá uma surra sem chegar à vítima da surra, que é os Estados Unidos, nessa questão do dólar. É uma questão
que o Trump não pode nem ouvir. Aí ele defende, é defensável, é uma ideia, né, de que as relações possíveis não sejam feitas em dólar, e sim entre os países. No caso era a Indonésia, você faz a relação comercial nas moedas locais. Isso os Estados Unidos vê isso como uma espécie de insubordinação, porque o dólar é a moeda internacional que, né, deixa os Estados Unidos por cima da cocada preta. E aí, você furar esse esquema, isso pode acontecer a longo prazo, não é o que os Estados Unidos desejam. O Trump reage com muita violência. E o Lula, né, continua até em campanha, subiu no palanque e não desceu mais, e ele precisa bater no poder. A gente sabe que o Brasil, sob o aspecto de comércio externo, falam muito, o comércio externo, o Brasil exportou verdura, fez soja e tal. O Brasil representa muito pouco do comércio internacional, apenas 1,3% do comércio internacional. Apenas 1,3% do comércio internacional. É muito pouco, mas, de qualquer jeito, há produtos que merecem atenção, no caso do café e da carne, que eu citei agora há pouco. Então, é o começo do começo. De repente tem um avanço. Tá? Não pense que eles vão sair de lá com tudo resolvido, né? Está aqui, ó. Outra coisa que o Trump disse, olha a cara dele aqui no site da CNN. Trump diz que todas as negociações comerciais com o Canadá estão encerradas. Está vendo? Conversas foram cessadas após o americano acusar o país de utilizar uma propaganda fraudulenta onde Ronald Reagan supostamente criticava tarifas. Olha, eu não sei se nesse caso pontual, eu não conheço essa propaganda, ele criticava tarifas, mas no geral ele criticava. E o Trump tem uma verborragia agressiva contra o Canadá. Ele já pregou a anexação do Canadá aos Estados Unidos, e aí ele faz desaforo chamando o primeiro-ministro do Canadá de governador de um que seria o 50º estado norte-americano. Não dá, né? Esse Trump não dá. Espero que o comportamento dele em relação à conversa com o Lula não mude. De repente ele tem uma crise como ele teve com o Zelensky e parte para cima do Lula, não sei e tal. Parece que essa parte política de que o Bolsonaro é perseguido e tal vai ficar de fora. Parece. Quer dizer, a conversa vai se cingir apenas à área econômica. Não sei, não dá para pôr a mão no fogo. Lula diz que está aberto a discutir qualquer assunto com Trump. Nós não temos veto. Lula diz isso. Também não tem outra coisa para dizer, né? O Trump volta a insinuar uma invasão à Venezuela. Por enquanto é psicológico, é uma pressão psicológica. Ele pressiona o Maduro, deixa o Maduro e o governo dele intranquilos, ameaças. O pretexto é buscar traficantes. Já fundou mais um barco, a gente nem sabe se é barco de tráfico ou não, mas ele diz que vai avançar por terra. O que na verdade, ele quer? Ele quer derrubar o Maduro. Aliás, o Maduro está bem derrubável, é um ditador da pior espécie, cruel, né?
enganador, né? E que tem um apoio velado, agora um pouco mais velado do Brasil, mas tem apoio do Brasil. Se é legal ou ilegal invadir, não faz parte do Concerto das Nações. Mas uma ditadura como a do Maduro também é ilegal. Também é ilegal. Agora, estou imaginando se os Estados Unidos resolvem agir contra outras ditaduras que existem no país, por exemplo, da China, como ele está fazendo com a Venezuela. Aí as coisas são diferentes. Deixa eu pegar o valor, só para a gente dar uma cheirada aqui no noticiário econômico. Olha aqui. Com produtividade fraca, aumento do emprego impulsiona a renda per capita. Salto da ocupação respondeu por quase 70% da alta em 5 anos. Sem ganhos de eficiência, será difícil o rendimento avançar daqui para frente. Você vai ter emprego com salários baixos. Sempre se falou que a educação é fator de distribuição de renda, agora aparece gente dizendo que não, mas é evidentemente que é um fator de distribuição de renda. Um funcionário um trabalhador mais bem qualificado, tem condições, será procurado e tem condições de receber salários melhores. Está aqui o Estadão. Fisco e setor produtivo fazem pressão por lei do devedor contumaz. Agora ficou uma coisa que devia ser líquida e certa, começou uma discussão. Você imagina que os devedores contumazes, que não moram em favela, né, moram dos Jardins para cima, moram no Rio de Janeiro, no Leblon para cima, eles estão reagindo a essa ideia de punir o devedor contumaz, que acaba tirando dos cofres públicos a possibilidade de uma arrecadação maior. Está aqui, Mota diz que vai pautar urgência na Câmara. Representantes do setor produtivo e a Receita Federal se uniram em defesa do projeto de lei que pune devedores contumazes de impostos. Eles ficam devendo de propósito, né? Gira para cá, gira para lá, ficam com dinheiro, trabalham com esse dinheiro, tem advogados envolvidos, né? Tem toda uma instituição para não pagar impostos. Vamos ver se isso vai pegar. Estou meio assustado, viu? Uma coisa que eu estava falando e que eu não terminei é o seguinte, essa coisa de o Lula falar sobre dólar. Existem temas que podem ser justíssimos. Pode ser que o Lula tenha, eu não vejo assim, mas pode ser que o Lula tenha carradas de razão nessa questão do dólar, de usar moedas dos países para relações comerciais entre eles. Mas em política, você tem que tomar alguns cuidados. Você vê se o tema é pertinente, digamos que seja. Não, vamos analisar. E se é oportuno. E essas expressões, essas movimentações, essa falastria do Lula contra os Estados Unidos, claro que não são oportunas exatamente no momento em que vai se discutir com a maior potência econômica e militar do mundo uma questão que interessa muito ao Brasil. Pronto. Então, aí que o presidente taticamente erra. Ou então tem gente já, estou imaginando maldosa, que acha que o Lula quer manter essa briga com os Estados porque aí ele fica falando em soberania, projetando uma imagem de coragem e tal, que pode ajudá-lo nas eleições. Eu não acredito nessa possibilidade. Vamos ver o Globo? A gente não viu o Globo. Está aqui, ó.
Olha aí. Novas exceções elevarão gastos fora da meta fiscal a 150 bilhões. Quer dizer, inventaram uma fantasia que é o seguinte: você tem o orçamento, que tem lei, então você tem limites, etc. Aí você vai excluindo. Ah, não, isso fica fora, isso fica fora. Na verdade, existe, não adianta ficar fora no papel. Mas aí o Globo soma aqui, né? Especialistas somam o que está dentro e o que está fora. Especialistas criticam mudanças que permitem aumento de despesas e afetam o plano de reequilíbrio das contas públicas. Você acha que o governo do Lula, do PT, vai fazer economia, vai segurar despesas, vai cortar na própria carne em ano eleitoral? Se você acredita nisso, evidentemente você acredita na Branca de Neve, os Sete Anões, na Fada Mágica, etc, etc. Com mais uma exceção à meta fiscal prestes a ser aprovada pelo Congresso, o governo Lula poderá atingir no próximo ano 157 bilhões em despesas realizadas fora da regra que busca garantir o equilíbrio das contas públicas. A exclusão mais recente foi aprovada esta semana no Senado, permitindo que o governo invista anualmente 5 bilhões nas Forças Armadas. E agora vai ser analisada pela Câmara. Para se ter ideia da dimensão dos gastos, o total de recursos fora da meta seria suficiente para pagar um ano do Bolsa Família. Bolsa Família tem uma outra história que não me sai da cabeça. Não consideram os beneficiários do Bolsa Família como desempregados. Aí se reduz o número de desempregados. Claro que são. Que história é essa? Ah, não, eles estão ganhando. Estão ganhando do governo dinheiro dos impostos, né? Estão sendo sustentados pelo governo. Então, e aí as pessoas elogiam o Bolsa Família, virou uma coisa bonita. Ah, o Bolsa Família. O Bolsa Família tem que ser um programa emergencial, né? Um esparadrapo para colar para uma ferida num momento de desemprego, você vai lá e acude, mas não uma instituição que está se tornando permanente. Lula afirma que tentará o seu 4º mandato, isso já ele falou ontem, está falando de novo. Olha aqui, o rei da Inglaterra, na Inglaterra ele é o chefe da igreja, na anglicana, é o rei da Inglaterra. E aí, celebração histórica entre duas igrejas. Na Capela Sistina, o Papa Leão XIV e o rei Charles III protagonizam um momento histórico. Pela primeira vez, um monarca britânico rezou ao lado de um pontífice católico desde que o rei inglês Henrique VIII rompeu com a Santa Sé há 500 anos, criando a Igreja Anglicana. Tem toda uma história, tá certo? Mas é uma união entre o cristianismo. Aí precisa ver quem vai ficar por cima, né? Evidentemente, a Igreja Católica não vai abrir mão desse papel. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Olha aí, Trump sugere que vai agir por terra contra cartéis, é um sinal de que ele pode agir contra a Venezuela, querem derrubar o ditador da Venezuela, né? E, enfim, nosso tempo está se esgotando e tem o cafezinho. Olha, Maracanã pode ser privatizado, está vendo aqui, ó? Maracanã pode ser privatizado. Quem tomou cafezinho com a gente? Neide da Silva,
Edinalva Souza, Maria Angelina, Rubens Carlos, Getúlio Teixeira, Glauton Bezerra, Simone ou Simoni Cruz, Jorge de Laurentiis, Tatiana Sanches, Naldo Carlos, William Batista, Cláudio Pereira, Henrique Eduardo, Suzy Cecília, aqui, Thaís Iglesias, de Descalvado, São Paulo, Pedro Maldonado, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Lorival Essa, de Jaguaquara, Bahia, e Ana Eliene, de Macaraú, Ceará. Pessoal, desejo a você um bom fim de semana, uma boa reunião do presidente Trump com o presidente Lula, que as coisas saiam bem para o Brasil. O Brasil está atravessando problemas dificílimos, estamos numa encruzilhada política e econômica danada e me parece que o governo não está conduzindo bem as coisas, mas a esperança é a última que morre, dizem que Deus é brasileiro. Bom fim de semana, até segunda.